esta é a ação, imitação da ação de um maestro. Alguém que é formado em regência, com mestrado em regência, enfim, com doutorado em composição, e que sabe lidar com esse objeto, que é um dos objetos que o nosso convidado de hoje, o nosso dialogador, trouxe, que é exatamente uma batuta, a batuta do maestro. E eu estou com a batuta do maestro, imitando de forma tosca um trabalho de regência, porque o nosso dialogador de hoje é um maestro, é professor de música, do curso de música da Universidade Estadual do Ceará, tem 27 anos como professor na UES, é doutor em composição pela Universidade do Texas e é graduado em composição e regência e também é MET pela Universidade da Bahia em composição. E me trouxe como primeiro objeto para pautar o nosso encontro uma batuta. É com ele o nosso diálogo. Alfredo Barros. Tá. Tudo bom, Ricardo? Prazer em te ver. Fazia muito tempo que a gente não se via, né? Não é? E eu aqui querendo ser maestro. Diante de uma orquestra invisível. O que é essa imagem, mesmo evocativa, mesmo por vezes errada, muitas vezes errada, evoca em você? Hein? Evoca o que um maestro mais precisa ter: imaginação. Porque a música que está no papel, ela precisa ser não só aprendida e compreendida, mas ela precisa ser imaginada em sua interpretação. Enquanto você fala, eu mostro. Exatamente, é isso aqui, ó. A partitura, e eu preciso, o maestro precisa, diante da partitura, compreender tudo o que precisa ser feito aí a partir do que está escrito, mas com a sua imaginação também, é fundamental. Além da leitura específica e restrita aos... A leitura para o maestro, ela já foi feita. Quando o maestro está regendo, ele já passou os olhos em tudo, ele já sabe tudo onde está, mas ainda assim ele tem referências geográficas na partitura, tem uma série de elementos que faz ele se organizar com os músicos. Mas tudo depende do ensaio, o ensaio é tudo para um maestro. E a imaginação? Porque quando ele vai interpretar, ele precisa imaginar processos estilísticos a partir de processos históricos, que muitas vezes, dependendo do estilo, você tem pouquíssima documentação, né? Mas uma interpretação imaginativa, criativa, é que faz funcionar direito, porque música não pode ser tão justa, tão engessada em termos gerais, por assim dizer. Ela precisa ser fluida, né? E é preciso ter uma mente criativa para o regente e para o compositor. Daí o fato de que uma partitura com seu rigor pode ser interpretada de várias formas, dependendo do maestro. Você pode ter várias versões da mesma música. Hein? Pode ter várias versões da mesma música. Uma rigorosamente dentro dos estilos e depois você pode inventar novas versões eletrônicas e versões de todo tipo. Eu digo, mas a interpretação mesmo, focos em determinadas partes da partitura. Todos os maestros têm o seu jeito, têm o seu modo. E há uma linguagem, então, com a batuta? Sim. Há uma linguagem específica. Por exemplo, eu estou imitando aqui, e já muita gente já viu o maestro... Você estaria fazendo o que seria um compasso binário. É? Com as duas mãos ou com uma só? Tanto faz. Tanto faz? Sei. 2. 1, 2, né? Você estava fazendo isso mais regularmente, né? Sei. Então, se alguém estivesse olhando para você e a música fosse do compasso binário, podia estar fazendo... Eu virei maestro diante de um maestro. Tudo depende do combinado, do que está escrito, dos tempos, porque é um conjunto de convenções. E é lindo porque a palavra maestro se refere àquele que, digamos, que rege uma orquestra, ou que rege, o regente que rege um coral, enfim, mas também tem uma acepção de professor. É um professor, maestro, um mestre. Maestro em italiano é professor, né? É professor. Maestro de orquestra em italiano é direttore. Direttore. Regia. É o diretor. É o diretor, regia. O que faz a régia, né? A régia, que faz a regência, né? Que é o comando, né? Regência é comando. Em espanhol é diretor, é maestro também, mas maestro em espanhol é professor também, literalmente, né? E em português a gente usa maestro para qualquer pessoa, em geral, hoje em dia,
que tenha esta ascendência, esse conhecimento. Que eu não acho mal, não. Sabe, eu acho legal. Tipo... Por exemplo, o Júnior, jogador de futebol, ele chama ele de maestro. Mas não é só porque ele é muito conhecedor do assunto, é porque ele também gostava de fazer música quando saiu com a seleção. Aí deram uma coisa que calhou com a outra. Digo, mas se você tivesse que fazer uma análise assim, dessa semântica, que junta uma palavra com duas acepções, de maestro, de comandante, de regente de uma orquestra, com a ideia de alguém que professa, que tem que é professor, claro, que ensina, que tem que é um processo de aprendizagem. Em tese, em princípio, é um professor. Ele ensina muitas coisas. É a partir do que ele professa que sai. Mesmo com músicos formados, claro. Sim, claro. Músico na orquestra tem que ter uma... Porque imagine você, quando alguém lhe dá um texto de teatro, ele não determina o tempo que você deve falar. Isso aí é uma coisa combinada. Apesar de estar ali na partitura escrita... Pois é, mas a partitura está escrita. E dizer, mas ainda assim o tempo de um é diferente do tempo de outro e eu preciso um acordo. E eu sou a peça, como maestro, que vai determinar que todos tenham um tempo só. Então poderemos nos deparar com uma música com várias versões, sim, com várias interpretações, claro, digamos. Tem um maestro maravilhoso que eu gosto muito, chamado Carl Böhm. Esse maestro, no final de sua carreira, ele passou a fazer os experimentos com a música de Mozart. Então, a sinfonia, por exemplo, a sinfonia 29, que ele fazia de um jeito... Agora, no final da carreira, ele está fazendo assim... Bem lento. Entendeu? Você é o caráter de que empresta, o maestro empresta com seus músicos. Você detectou aqui que eu estava fazendo uma divisão binária. Você poderia demonstrar outras? Ah, sim. Claro que poderia, mas eu estou propondo que você demonstre. O compasso quaternário. 1, 2, 3, 4. Aí você... Né? Ou, por exemplo, você está aqui, aquela da Suíte Carmen, né? Que é o historiador, né? É o binário, bem ligeiro. Né? E assim, por exemplo, uma valsa, né? Uma valsa, 3 tempos, né? Que você fez... Você pode lembrar qualquer valsa e entrar nesse balanço. Vou cantar uma aqui. Aí, ó, eu já estou aqui. Ó. Seria assim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá vendo? Agora, como essa valsa ela é em um tempo, ela é mais ligeira. Eu estou cantando a Valsa Proibida, de Paulino Barroso, com letra de Otacílio de Azevedo. Foi feita, eu me lembro da versão feita com a Orquestra Elisa Carvalho, Maestro Márcio Lande, meu colega da UES. Maestro Márcio Lande, meu colega da UES. Da UES também. Meu colega. Né? Continua, não é? Continua, faz um trabalho belíssimo em enfrentar a banda sinfônica. E você é professor, maestro Alfredo Barros. Me trouxe, então, partitura. E ele é o autor, é o professor de regência. Não, eu não sou professor de regência, sou professor de composição. Mas você tem doutorado em regência? Eu tenho doutorado em composição e graduação em regência. Graduação e mestrado em regência e composição. Eu tenho graduação e mestrado em composição na UFRJ e graduação em composição e regência na UFBA. Na UFBA. Na UFBA. Na UFBA. Que a gente chama UFBA na Bahia. Graduação em Composição e Regência na UFBA, a Universidade Federal da Bahia. E o mestrado em Composição na UFRJ, no Rio de Janeiro. Não é? Mas o doutorado no Texas, na Universidade do Texas, é em composição. E ele me trouxe, além da batuta, me trouxe uma partitura. A partitura é a materialização, a primeira materialização, por assim dizer, de uma ideia, né? De uma ideia que transforma muitas coisas, transforma até uma vida, né? Quando você é compositor, muitas vezes você vê o mundo a partir desse prisma, né? Mas, a propósito dessa música aí, chama-se Brevíssimo Inventário. Bravíssimo Inventário. Brevíssimo. Brevíssimo, não é bravíssimo. Brevíssimo Inventário para clarinete em si bemol e violão. De Alfredo Barros. Foi feita na Bienal do Rio de Janeiro, há algum tempo atrás, na Bienal de Música, e foi em 2013 foi feita, foi executada. E ela é uma homenagem póstuma ao meu irmão mais velho que faleceu.
Toque um pouquinho. Então, Diga, essa música aqui, solfejo. essa música não dá para solfejar devido ao fato dela ser instrumental demais, ela é idiomática demais. Música instrumental, você não consegue cantar assim, ela é muito ligeira, muito detalhes, ela é mais rápida do que um chorinho em alguns pedaços, por assim dizer, mas são melodias muito saltadas, sabe? Não são próprias para a voz. Mas Porque cada instrumento exige né? Cada instrumento tem a sua partitura. Exato. Ela é uma música estritamente instrumental, virtuosística. E quem é o compositor Alfredo Barros? Bom, Quem é esse compositor? Conceituar assim, que música ele faz? Que música ele é? eu sou um compositor de uma vertente de música de concerto. De música de concerto do século XX. Enquanto Música você fala, que a gente chama de música contemporânea, em geral. Mas, assim, a música, para você ter uma ideia como é curioso, nós conhecemos música clássica a partir de um processo que todo mundo pensa que estancou, parou na história. Mas não, na verdade não. A música que terminou, por assim dizer, a música tonal, que terminou com Richard Wagner, a música alemã, Richard Strauss viveu até depois da Segunda Guerra. Então, no Brasil, essa tradição de música de concerto, ela veio aos poucos. Mas, assim, não é uma coisa tão vívida e plena na cabeça da população como é na Europa. Então, eu faço música de concerto, música para tocar nos teatros e com instrumentos de orquestra, com instrumentos em geral que a gente conhece. Não é propriamente a música canção popular que você vê nas bandas e tal. Até que eu faço também, se precisar eu faço, né? Mas a minha proposição fundamental, e é que eu trabalho como professor de composição na universidade, é ensinar música de concerto, a composição de música de concerto. Era esta outra questão que eu queria trazer. Eu perguntei quem é o compositor, Alfredo Barros, e traria a questão de saber o que professor é esse, o que é que ele ensina, como é o processo. Mas a gente ensina muita coisa. Por exemplo, várias técnicas do século XX, várias superposições de materiais. A composição, ela é um fenômeno que também é teórico, né? Ela não é só histórico. Então, todos os acúmulos de conhecimento e processos em Mozart, em Bach, em Beethoven, em Brahms, em todos os compositores, e os do século XX, como Stravinsky, Schoenberg, todo esse somatório resulta em processos documentáveis, que se demonstram em sala de aula e que se mostram. Como, por exemplo, os processos de formas escritas da poesia que se estuda nas letras. Uhum. Só que, curiosamente, no ensino de letras, você praticamente não ensina a ser poeta. Mas na composição você ensina as técnicas da composição e a pessoa tendo talento se desenvolve muito profundamente. E aí trabalha em diversas áreas, seja na área de composição de trilha sonora, de música para comercial, de música para orquestra, música para filme, música para teatro, todo tipo. Né? É muito interessante o ramo, é muito rico. De composição. Aliás, olha, a questão da composição ela é muito conceitual. Por exemplo, tudo que estamos presenciando aqui, ó, nessa mesa, a gente pode decodificá-la num processo de volumes e espaçamento e de tempo de um para o outro, que forma os momentos de uma música. Compreende? Uhum. É muito interessante. Até mesmo se você olhar a conjunção de uma montanha, Aliás, a Vila Lobos já fez uma música com o Skyline de Los Angeles, se eu não me engano. Né? Você tem ali o subir e descer, um contorno melódico. E recentemente vi uma entrevista do Flávio Venturini, me parece, onde ele compara os 3 momentos de música, a música de Minas, que é exatamente as montanhas, né? A música do Tom Jobim, que seria alguma coisa como as ondas do mar mais tranquilas e repetitivas, né? E uma outra dimensão, não me lembro agora, é da Bahia, será que é Bahia? E aí ele vai dizendo, comparando uma visão geográfica como se traduz em música. E no caso aqui ao qual você se refere, como seria? Esses objetos aqui se transformariam em música? O quê, por exemplo? Por exemplo, aqui você tem uma elevação, aqui tem outra. Vamos supor, daqui para que eu chegue a você, eu tenho um tempo. Eu tenho um planejamento. Aí você olha aqui, tem um objeto inicial aqui, este objeto, que ele tem um formato, um volume e um tamanho tal, que ele é mais alto do que este, e ao mesmo tempo ele é introdutório, ele é o primeiro de todos. E ele termina com ele lá também. É uma gestalt, tá vendo? Uhum. Ele termina com ele lá. Entre daqui para lá, ele tem uma série de processos. Um percurso. Um percurso. Que poderia se transformar em um percurso musical. Pode ser.
eu posso interpretar isso aqui como... A partir da textura, a partir do volume exato. e a partir da posição no espaço. Eu crio isso aqui como um agente de referenciação. Então, para você construir uma obra grande, isso acontece de qualquer teoria de discurso, qualquer construção de um discurso, de uma narração, de uma narrativa, você tem esses volumes, esses elementos, esses contextos. E é curioso porque você, inclusive, pode fazer trabalho comparado, né? Você pode... Aliás, boa parte da música, o canto gregoriano, só nasceu em função da estrutura da retórica. Por causa da estrutura da contação da retórica que você tem o desenho e o ir e vir da ondulação gregoriana. Ali tem toda uma teoria. Para você começar a cantar, tem uma arsis, depois tem o tenore, que é o tenere, que é a sustentação, depois tem a flexa, que é a quebra, e a cadência. Ou seja, cada momento tem uma construção. Tem Ilustraríamos, então, isso com essa palavra, com o Te Deum? Por exemplo, é o que eu já usei como ilustração. Te Deum laudamus, te Dominum confitemur, te martyrum candidatus. Aí, ó, laudat exercitus. Aí ele cai. Ou seja... Que lindo, eu estou rindo de mim mesmo, eu regendo o maestro, ou achando que estou regendo o maestro. Eu ilustrei isso em sala de aula acompanhando. Com os alunos, Mas é que é linda. E eu achei bonito, porque você falou de oratória, e me lembrei logo do Te Deum. O Te Deum é um fenômeno. É quase uma Qualquer canto gregoriano fala cantada, né? Uma fala cantada. Exato. E é exatamente isso. A música gregoriana, ela é baseada na estrutura da retórica. Nós estamos aqui, eu estou hoje tendo o prazer de receber o Alfredo Barros, que é professor de composição. E ele, claro, esse tema me ocorre, porque eu trabalho sempre com polaridades de pensamento, com dialética. Estou com vontade de colocar aqui um objeto que ele não trouxe, porque tem tudo a ver com o que eu vou fazer a provocação dele, que é isto aqui. Porque ele falou que ele é professor, claro, ele é professor, é doutor em composição, além de compositor, ele é professor em composição e, no entanto, hoje há aplicativos de fazer música pela inteligência artificial. É muito interessante. Bom tema, hein? É muito bom tema. Meus alunos da composição levam para lá e é incrível. Dispensando, assim, como é que fica o trabalho de um compositor diante da inteligência artificial que produz música, que edita músicas? Eu não vejo que mude tanto assim do ponto de vista da criatividade. Veja bem, no passado presente, o passado muito próximo, quando os programas de música começaram a trazer aquela música sampleada, música digitalizada, com os sintetizadores e com a imitação de sons orquestrais, logo veio a ideia que não vai ter mais emprego de orquestra. Na verdade, as orquestras continuam. Está tudo aí. Agora, esse novo material chegou para ser mais um elemento a somar no processo. Eu acredito que, com a criação, com o auxílio da inteligência artificial, também vai ser assim. A pessoa pode até, de acordo com a relevância que seja, colocar uma música composta para uma trilha, entendeu? Mas eu não sei se é possível pegar a música composta pela inteligência artificial para você simplesmente fazer uma sinfonia e ir lá tocar. Eu não sei como isso se daria ainda. O compositor seria, nesse caso, diante da inteligência artificial, um editor? É um provocador, né? Ele dá sugestões, ele dá direções e assim a música é criada. Eu fiz uns testes, curiosamente, com imagem. Quer dizer, ele fornece, ele é um criador de conteúdo a partir de referências, mas depois ele vai ter que articular essas referências. Já existem, porque a música enquanto conhecimento é super estruturada. Essa coisa de você combinar uma parte A, uma parte B, um samba ser feito com parte A e parte B, aí tem uma ponte, e assim um frevo assim também, você vê a sonata sendo 3 partes tudo isso é decodificado, é combinado. E aí ele vai ver, pela quantidade de forma de música sonata gravada aí que está nas redes, e ele tem acesso a tudo, porque tem acordos para a inteligência artificial entrar nos sistemas e pegar um pedacinho de outro, um pedacinho daqui, daqui a pouco constrói a música. Porque, por exemplo, no caso da poesia, eu posso pedir aqui agora
para que a inteligência artificial faça um poema à la Patativa do Assaré, ou então... Um soneto shakespeariano, por exemplo. Meio shakespeariano, ou então drummondiano. Se eu fornecer esse material todo de referência, essa referencialidade, a inteligência articulará, me dará um poema. No caso da música também? Claro, a mesma coisa. Eu posso chegar e dizer, eu quero Vivaldi. Ele vai, à la Vivaldi. Ele vai fazer à la Vivaldi. Ele faz mesmo. É curioso. Agora, porque é preciso ter acesso aos bancos de dados. Sim, não é? Por exemplo, a minha conta do SoundCloud, outro dia, veio uma pergunta. Você aceita que o seu material composicional que você publicou conosco seja objeto de pesquisa de AI, né? Ou seja, que aí vai ser reproduzido agora, em outras pesquisas. Ó, curioso, eles pagam quase nada para a sua música que toca lá. Aí, eles também tiram de sua música um trecho infinitésimo que por ele próprio não valia nada, porque não está nem dentro da especificação do que seria legalidade, né? Porque para um plágio você precisa de uma quantidade X determinada por lei, mas neste caso não, ele tira um snippet, um pedacinho de nada e junta com outro e calcula e organiza e daqui a pouco tem uma peça. Eu vi umas coisas muito bonitas feitas por IA para violão solo que meus alunos me mostraram essa sala de aula. Não é música de ninguém, ao mesmo tempo é de todos. Pois é, aí outro problema. Quem vai assinar Quem a vai autoria? assinar? Isso é um grande problema. Quer dizer, é uma grande questão. Eu não sei, né? é uma grande questão. É uma grande questão. Para se resolver. É uma grande questão. Para se resolver. É uma questão muito interessante. Porque, é muito curioso, porque, em geral, eu não acredito que vá se perder nada com isso. Vai se acrescentar mais. Inclusive, no caso das imagens, é incrível como a IA auxilia. No caso da música, hoje em dia, tem coisas incríveis que a gente usa com IA, que é impressionante. Por exemplo, você tem uma faixa de áudio que você quer restaurar, ele procura e, de repente, ele acha os piores problemas e ele ajuda uma coisa que você passava anos, meses trabalhando. Hoje, eles fazem com muito mais rapidez. Quer dizer, a grande questão nós temos autonomia, inclusive o Brasil está trabalhando nesse sentido, pelo menos na sua vanguarda de pensamento mais à esquerda, de ter o seu material, de ser a sua própria produção de conteúdo, né? Para a sua própria referencialidade, porque e depois um outro processo que seria a edição. Existe uma outra problemática que eu acho que é a primária de todo esse processo, que é o sentido próprio da autoria, em todos os campos em que a IA está metida, né? Em Sim. todos, seja da acadêmica, seja no artístico, você tem um dilema, uma problemática grave. E aí você me toca um outro problema muito grave, professor Alfredo Barros. Você falou a palavra, a relação entre inteligência artificial e produção acadêmica. É um grande problema. Um grande problema, porque está fazendo uma tese, está fazendo uma dissertação de mestrado. E de quem é a autoria daquela... É muito sério, sabe? Daquela, é muito sério. E não é difícil... Quem é a autoria daquela monografia, não daquela é difícil tese? de perceber. Cada vez vai ficar mais difícil, mas não é difícil. Inclusive, tem momentos que a AI faz referência a coisa que não existe. Pois é, Há autores inventados que não existem. E a pessoa assume a autoria? Claro. Que até poderia fazer uma experiência de uma tese a partir de uma inteligência artificial, mas ela, para ser honesta e ética, teria que dizer que foi a partir de... Não, até que a IA vai buscar uma fonte correta, mas nem sempre ela acerta. Aí ela bota, às vezes, uma fonte que nem sequer existe. Porque ela não tem... De um livro que nem existe, de uma pessoa, um autor que não existe. Outro problema é que ela não tem ética, né? A máquina não tem ética. A máquina não tem ética. A lógica dela é o algoritmo, a lógica dela é outra. Quem tem ética Isso somos seres humanos. é uma discrepância muito grande. Mas, olha, eu vou fazer daqui a pouco o intervalo, mas eu estou fascinado porque ele me trouxe um instrumento. E aí eu pergunto, o maestro tem que tocar todos os instrumentos, o Barros? Não, mas eu acho uma coisa... Tem que saber tocar todos os instrumentos? Conhecer todos eles? Não, um compositor tem que conhecer muita coisa. O maestro, corda, sopro... Eu tenho meus instrumentos porque eu sou compositor, não porque eu sou maestro. Mas a formação do maestro implica num conhecimento geral? Não, sobre os instrumentos, Sobre os instrumentos? Não. Ele precisa conhecer, que todo maestro precisa conhecer, mas, na verdade, o conhecimento prático dos instrumentos, o maestro conhecendo, tem um sabor mais interessante ao discutir com o músico.
Sim, Mas porque às vezes não. Porque ele está discutindo com o cara da tuba, o cara do piano, né? Ou da tumba mesmo. A tumba é outro instrumento. Né? A tuba é outro instrumento, é. A tuba e a tumba, a espala, o sax, Agora, enfim, o piano. Que loucura. Como compositor, é incrível que eu saiba, eu tenho vários instrumentos em casa. Eu tenho trompete, saxofone, flauta, clarineta, eu tenho alfaias, percussão de todo tipo, tenho viola de arco, violino, guitarras, eu tenho um mundo de coisas. Mas você me trouxe... Agora, eu trouxe o cavaquinho porque ele tem uma coisa afetuosa que foi o meu primeiro instrumento que eu toquei, foi o instrumento que me levou ao teatro pela primeira vez, que nos conecta. Opa! Que eu me conheci no teatro, né, fotografando no teatro. E, como eu lhe falei, tinha uma peça de teatro em Recife, do Carlos Varela fazendo Joaquim Cardoso, teatro do CAP, e eles precisavam de um cavaquinista. E eu tinha acabado de ganhar um cavaquinho e estava aprendendo música na época. E fiz meu aprendizado básico a partir daí. Vamos então ouvir o maestro tocando cavaquinho. Mas eu não, antes do intervalo. Um pouquinho só, vai. Eu só toco um pouco, por exemplo. Pronto, a gente vai levando. Eu adoro ficar me divertindo com o que isso repercute na sua emoção, não? Porque foi o primeiro trabalho seu, a primeira relação com música a partir do cavaquinho. A minha vida inteira é fundamentada em memória afetiva, por assim dizer. Tudo. E tem a parte das artes plásticas, né, que depois é muito interessante. Muito bem, vamos fazer então um pequeno intervalo neste nosso diálogo com o professor Alfredo. Ou melhor, o Alfredo, sim, Alfredo Barros, para a gente continuar conversando, porque ele me trouxe outros objetos. Ele me trouxe esse chapéu do chapéu, ele me trouxe bonequinhos. Já sei, ele é de Recife, agora mora em Fortaleza. Ele é de Pernambuco, melhor dizendo. E ele me trouxe coisas referenciais dos folguedos. Imagino eu que seja de Pernambuco e também do bonequinho. E do Cariri. Que, num certo sentido, repercute Pernambuco também. No próximo segmento do programa Diálogo com ele, o maestro e professor da UES em música, Alfredo Barros. Olha, o nosso dialogador de hoje é um maestro e me trouxe uma batuta, né, de maestro. Mas ele me trouxe também objetos outros que vão ensejar novos temas para o nosso diálogo. Ele me trouxe 2 bonequinhas de pano, uma negra e uma branca. E ele me trouxe um chapéu. Ele é de Pernambuco, do interior de Pernambuco. Hoje é professor da Universidade Estadual do Ceará. Ele é doutor em composição pela Universidade do Texas e tem mestrado em composição e a graduação em composição e regência. E ele me trouxe um elemento que é Alfredo Barros. Você me trouxe um objeto chapéu de reizado. Que é o quê? O chapéu de reizado? Do mestre Aldeni. Do mestre Aldeni? Lá do Crato, do Juazeiro, do Cariri. Por que ele trouxe isso tão lindo? Aliás, que lindo esse maestro, hein? Esse maestro também. Ele é o maestro. O mestre da cultura. Um compositor maravilhoso. É um compositor maravilhoso. Um dançarino maravilhoso. Ele é incrível. Incrível, um corpo lindo. Quando eu conheci, e quando eu fui ao Cariri, eu me reconectei totalmente com as minhas origens pernambucanas. Então, quero que você reconecte agora. Põe aí. Veja só. Por que você trouxe para pautar que tema? Pois é, para pautar uma coisa fundamental, que é a conexão que todos nós devemos ter com aquilo que nos forma, com aquilo que nos origina, né? Com as nossas raízes, por assim dizer. Mas sem essa de ser ufanista, nada disso não. Mas é porque as nossas bases, o que a gente aprende quando criança, as nossas memórias, elas projetam muita coisa do que a gente vai ser no futuro. Por exemplo, eu ia com meu pai ver os repentistas quando eu era criança, muito criança. Lá tinha um monte de teatro de rua. Eu via meu pai com minha mãe, com os outros, fazendo uns teatros chamados jogral, sabe? Umas falas lá, outras cá. Eu vivia uma criança encantada com esse mundo de coisas diferentes. Festas no mês de outubro, festas que tinham um monte de coisa. Daqui a pouco tinha os reisados passando, num período do mês de janeiro. Então,
cultura popular, ela guarda um espírito, assim, uma espécie de ancestralidade que ela permeia você mesmo que você não queira a vida inteira. Então, se coadunar com isso, é como se você tivesse sempre se entendendo do princípio. E isso se reflete na sua música? Se reflete na minha vida como E no seu trabalho como professor também? E no meu trabalho como professor. No sentido de estudar a musicalidade das tradições populares? De tudo, de todas as músicas, especialmente dessas populares, assim, porque elas são fundamentos, sabe? Elas remontam, inclusive, às coisas de fora daqui, às origens, né? Ligações, né? É muito incrível. O Rosenberg Cariri fez um trabalho incrível sobre o divino, o culto do divino no Brasil como um todo, que conecta toda essa tradição desse cristianismo leigo no Brasil inteiro, do sul ao norte. E é especial, porque eu via na minha infância essa mesma coisa que ele estava pesquisando. Aquelas casinhas da nossa avó com aquele monte de quadro, tudo assim olhando para a gente de santo, sabe? Como tem lá no Cariri. Quando eu vi aquilo, fazia muitos anos que eu não via mais isso. Quando eu vi isso, menino, parece que eu estou de volta na minha infância com a minha avó do lado. E aqui com as bonequinhas, voltou para a infância de novo. Pois é, e essas bonequinhas, elas são obras da minha avó e da minha mãe. Elas faziam isso direto. E eu achava curioso porque houve problemática em relação a preconceito no Brasil. Desde quando eu me entendo por gente que se tem preconceito. Mas em casa não tinha muito essas problemáticas. E era curioso que eu sempre notei, a minha avó fazia uma boneca branca e uma boneca preta. Eu disse, a senhora faz um negócio incrível, que eu nunca vi o povo fazer boneca preta. E às vezes, ou muitas vezes, mesmo na cultura popular, isso reflete o racismo, o preconceito, né? O bullying até com determinados personagens, com determinadas posições. E eu acho que a cultura popular, essas tradições muito amplas, horizontais, elas são fundamentais para a gente quebrar as barreiras e nos tornar sempre iguais. E quebrar as barreiras entre o popular e o erudito. E eu nunca faço essa distinção. Porque o senso comum Apesar de eu ser um homem da academia, o senso comum faz. Eu sempre digo, eu não trabalho com música erudita ou popular, eu trabalho com música. E é neste sentido que eu trouxe uma música para ele, que eu acho que exemplifica isso que eu estou falando. Essa junção entre música popular, inclusive do Cariri, com a música clássica. É uma orquestra tocando, olha aqui a orquestra, eu trouxe para ilustrar, com o maestro João Carlos Martins, sim, não é? Cantando. Vamos ouvir? Olha o que eu trouxe. Cada convidado eu trago uma música, para a partir da música ele comentar. Olha o que eu trouxe. Ai, que massa. Uma orquestra sinfônica. Com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Perguntei a Deus do céu, ai, tamanha. Uma orquestra sinfônica tocando Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, sob a regência de João Carlos Martins. E que fornalha, nenhum pé de plantação, por falta d'água, perde meu gado, morreu de sede, meu alazão. Por falta d'água, perde meu gado. E aí? Lindo, lindo. Eu trouxe exatamente para provocar o maestro, para ele falar a partir daqui, dessa questão da gente separar o erudito do popular. Calhou. E aqui a gente consegue fazer a imbricação disso. Calhou tudo junto, porque é uma praxe nossa também, né? Nós fizemos o centenário do Humberto Teixeira, transmitida por esta TV, graças, foi um belíssimo trabalho, em 2016, lá na Praça Verde do Dragão, transmitida ao vivo pela TVC, foi incrível. E eu acredito nisso, nós não precisamos fazer distinção entre culturas, elas precisam ser sempre próximas, irmãs, e uma enriquecendo a outra, uma se alimentando da outra. Uma se alimentando da outra, que se leiam mutuamente umas às outras, né?
Isso é muito importante. E outro senso comum é de achar que o povo não gosta de música clássica. Ora, o povo não conhece. Quando conhece, adora não e ama. existe isso de o popular não conhece. Uma pessoa dizer que o outro não gosta. Não, porque ele está com a intenção de que ele não gosta para poder veicular outra coisa. Na verdade é isso. Mas manipulação. o gosto é uma coisa muito próxima, fácil de se você organizar. O problema é que quando eu digo a você que um só gosta daquilo, eu já estou organizando o gosto. Aí eu vou lá, vou empurrando aquilo, daqui a pouco só gostam daquilo. Óbvio, vamos começar com outras coisas que as pessoas também vão gostar. Porque gosto é um processo de treinamento, é um processo de educação, é um processo de formação conjunta. Não é alguém dizendo de cima quem gosta disso, quem não gosta daquilo. Não é assim que se faz. Mas tem comércio, tem quem queira vender as coisas, quer vender um tipo de música só. E aí uma música fica hegemônica por um tempo, depois vem outra, porque muita gente quer fazer dinheiro. Esse chapéu que você me trouxe é do Mestre Aldeni. É do Mestre Aldeni, mas é referente ao Reisado, né? É, do Reisado. É um dos modelos de chapéu de Reisado. Tem outros, É um né? dos modelos. Do campeonato, me lembro agora Eu pedi para ele música fazer para eu poder guardar Reisado. para sempre na minha memória essas visões lindas da... E é lindo porque esse prototeatro, que eu chamo de prototeatro exatamente. do Nordeste, né? É incrível, que né? É incrível, porque eles são músicos, eles são instrumentistas, são dançarinos, né? São atores, são diretores, são coreógrafos. É de uma riqueza. Esse Mestre Aldeni Quando eu me encontrei de novo com isso, foi tipo uma epifania, perfeito. sabe? Que lindo. Então, eu fico muito feliz de saber que a UES, uma universidade estadual, tem essa compreensão de transversalidade dos conhecimentos. Tem demais. Esses transsaberes. Já que você falou da UES, a UES está aqui, esse objeto. Você trouxe um objeto relacionado à UES? A UES, propriamente. Exatamente. É nos 15 anos da orquestra, isso aí. Nós fizemos uma homenagem a uma estrutura que existe aqui, da cabeça de um homem, do Vasquez Fermanyan. A gente fez homenagem a ele de 15 anos. Fermanyan, que foi da Camerata da Universidade Federal do Ceará. Pela criação do projeto do SESI, que ele continuou, que ele desenvolveu depois. Que ele tem a orquestra do SESI. Não tem mais, né? Não teve, no passado já teve no passado. Mas ele teve uma importância seríssima em permanecer com um projeto de música, de concerto e pedagógico. Senão, não teria nada, praticamente. Ele foi, por muitos anos, sustentou esse bastião, conseguiu se manter. E agora ele deve ter 88, 89 anos, aos 86 anos, aí em 2015, foi em 2015, né? Não, 2023, aos 15 anos da orquestra, eu convidei para ser homenageado. É orquestra, além de... Então, eu preciso dizer isso, eu não tinha dito no começo. Nós estamos diante do Alfredo Barros, que é professor de composição da Universidade Estadual do Ceará, mas que dirige, criador e dirigente, regente de uma orquestra, a Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará. É uma orquestra completa, com 65 músicos, com instrumentos de primeira qualidade, que a gente tem temporada regular de concerto. Entende? E é um projeto maravilhoso. E é um objeto fundamental que eu queria trazer para cá, que ele representa muita coisa. Representa uma resistência enorme do músico cearense em prol de uma vida de concerto mais regular, correta e com uma qualidade profissional adequada, com o sistema próprio de cargos e salários que não tem. Aqui é a orquestra universitária que recebe uma bolsa, mas o Estado do Ceará não tem uma orquestra sinfônica do Estado profissionalizada, com carreira, com tudo que precisa ter, como você encontra em Recife, como você encontra em todos os estados brasileiros quase. Inclusive na Paraíba, né? Mas eu também quero dizer, lá onde também tem essas orquestras, também tem as orquestras universitárias. E a nossa luta aqui é para criar uma orquestra, mas também permanecer com as da universidade e não obscurecer a da universidade. Homenagem, então, da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará ao maestro Vasquez Fermanyan, que, aliás, é irmão de outra figura extraordinária, da Repegar, que era regente de coral, maestrina, na verdade, que vi tantas vezes reger, ligada a Dalva Estela Nogueira Freire. Ricardo, aqui do Ceará tem uma história contada aos fragmentos e ela precisa ser contada melhor, que é a história da formação musical, a formação pedagógica musical, a formação de música de concerto, toda essa história que tem o Paulo Barroso, que tem
o próprio Humberto Teixeira, que escrevia música para orquestra. Sim, toda essa história não é contada no Ceará. O Jacques Klein, né? Pois é. Que Isso fundou precisa ser aqui em contado. 35 a Sociedade de Cultura Artística. Precisa ser contado, sabe? Precisa ser contado. Essa história, aqui tem Sabe como você vê as casas lindas do passado destruídas, passa e destrói tudo, não sobra nada? Parece assim, é um mucambo jogado, solto. É um lugar que não tem começo, meio e fim. Estou querendo me lembrar Precisava se organizar isso. Aquele outro que criou a orquestra, a Escola de Música, que foi casado com a Júlia Jorge. Tinha o colégio Júlia Jorge, Tinha né? o colégio Júlia Jorge, mas ele foi casado com a Júlia Jorge. É o Henrique Jorge. Henrique Jorge. Ele criou também. Que isso aí é uma história. Escola de música, pois é. Formou tanta gente. E tem um trabalho belíssimo. Aliás, se nós pegarmos assim uma linha do tempo e uma linhagem musical, nós temos uma contribuição enorme e também que até independe da criação das escolas, porque são escolas que herdam as adições das tradições folclóricas e parafolclóricas. É preciso muito fomentar o ensino de base, sabe? Escolas públicas de música. Recentemente criou-se na prefeitura, mas o próprio Estado, o próprio curso de música precisa ter um curso de extensão para acolher a comunidade, para trabalhar a base, para entrar no vestibular com mais saber, sabe? Então, a gente anda muito carente disso aí. E poderia, inclusive, o curso, a licenciatura ou os bacharelados, empregar-se na formação dessa escola livre, né, de ensino. Como escola de aplicação, né? Colégio de aplicação. Exatamente. Né? Pessoas formadas pela universidade que pudessem fazer estágios nas escolas. Algumas iniciativas. Algumas iniciativas nesse sentido. Mas nós estamos falando de cultura popular. Ele me trouxe aqui bonecas, me trouxe a universidade com essa relação tão bonita com o ensino de música popular. E tinha o Oswald Barroso lá, que era um baluarte disso aí, né? Que eu acho que ainda música, precisava ser mais... precisava ser homenageado pela universidade. Ele morreu recentemente. Morreu. Eu acho que ele é um pesquisador, não é um homem. Eu acho. Ele muito ligado aos reisados, muito gostava demais toda essa história. Eu né? adorava E outra figura que estava também foi professor, além do Oswald, na área de música, ou do Oswald, além além do Oswald Barroso, filho dessa figura linda chamada Antônio Girão Barroso. Eu estou me lembrando de outra pessoa ligada ao S, que é o Raimundo Gonçalves Cassundé. Sim, o Cassundé é meu colega. Quando eu cheguei aqui no Fortaleza, Raimundo Gonçalves. Eu conheci o Cassundé. A gente estava super bem, uma voz massa que ele E compositor, né? O Cassundé é maravilhoso. Que depois se aposentou, enfim. E chegou, acho que o Oswaldo. Era uma voz linda e cantava bonito. Cantava lindo. Mas olha, se eu não falando de cultura popular, de lembrar de pesquisadores como o Oswald Barroso, eu sei que você tem, antes do objeto surpresa, algo que tem a ver com cultura popular. Porque eu estou vendo aqui, assim, parece um cocá, um índio, uma coisa assim, porque, é uma assim, escultura. A minha trajetória artística, ela começa com artes visuais, sabe? Com artes plásticas, é pesado. Né? Quer dizer que além... é pesado, é muito. Eu sou artista plástico de criança. Olha aqui, será que dá para ver? Olha aqui. Dá para ver? Daqui, olha, tem um rosto. Porque deixa eu colocar aqui. É muito dependente da sombra, né? É pesadíssimo. Olha aqui o rosto. Tem o rosto aqui, ó, a boca, nariz, o olho. É um caboclo de cultura popular, de Maracatu. E aqui o cocá. É uma série de caboclos que eu estou fazendo em pedra. Você é escultor também, Sim, em pedra? Em madeira, em pedra. Eu sou santeiro. Faço todo tipo de santo. Sabia? E aqui você trouxe, então, um xamã, seria, talvez, não é? Um xamã, um cacique, um pajé. Outro aspecto, então, inusitadíssimo, que eu desconhecia, desta figura linda que é o nosso dialogador de hoje, o professor da licenciatura. É licenciatura ou bacharelado? Da composição, do bacharelado. É bacharelado. Na UES, no curso de música da UES, esse aqui, ele o Alfredo Barros, que é regente da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará e é doutor em composição. E ele me trouxe um objeto surpresa e eu trouxe outro para ele. Vou passar para ele o objeto que eu trouxe, mas eu vou primeiro pedir permissão para abrir o dele, porque ele, afinal de contas, é o nosso convidado e homenageado. Eu abro este aqui agora.
Sim, senhor. Não. Eu vou deixar para o último isso aí. Eu vou abrir o seu, o que você sim. me deu para dar o privilégio da Sim, gente senhor. poder conversar e saber o que foi que ele me trouxe, para que ele me trouxe, o que tem a ver. Porque o objeto de surpresa é algo assim que inusitado, ou então algo que tem a ver com a gente, ou então algo que sai da caixinha, né? Exatamente. Sai do previsível. Vamos ver o que foi que o Alfredo me trouxe. Tocar aqui. É surpresa. Já estou vendo. Pelo toque, pelo tato, já imagino o que é, e é isso mesmo. É o que eu estou pensando, e eu mostrar agora. É uma máscara. É a sua essência, né? Fale sobre isso, por que você trouxe isso? Quando eu lhe conheci a primeira vez que eu lhe vi, que há pouco tempo, foi em 2017, 2015, né? Lá na Guaramiranga, você fazendo No a narração Festival da de sua Guara. própria peça. E eu fotografei você. Olha, você sabe que eu também fotógrafo. eu trabalho com fotografia também. Eu não trouxe, infelizmente eu não trouxe, mas era para eu ter trazido para você. Eu vou trazer em seguida, eu vou dar um jeito de lhe entregar a foto do Frei Tito lá da sua peça. Um pôster bonito que eu Do preparei. Frei Tito, Vida, Paixão e Morte, que eu fiz com o grupo Formosura. E olha que detalhe interessante. Tem música, né? Exatamente isso. A máscara tem tatuada em si aqui a partitura, tem referência musical. E aí eu me lembrei do teatro musicado, a enorme tradição do teatro musicado, letrado, e do teatro, digamos, tradicional popular, ator e cantor, porque no Ceará tem a ver tudo com as figuras que faziam teatro cantando, diálogos cantados, as dramistas. E que tem tudo a ver com Guaramiranga. Tem tudo a ver. As senhoras de Guaramiranga que fazem até hoje É o que nos coisas conecta lindas. a princípio, porque a gente se conhece há pouquíssimo tempo, na verdade, né? Sim, propriamente. De mais intimidade, sim. Né? Embora a gente de Já longe, já a gente tem que relação. É verdade. Mas só agora estou muito mais próximo do maestro, desfrutar da inteligência, da criatividade e dessa amabilidade do maestro Alfredo Barros, que me trouxe uma máscara. Mas parece que você tem um poema também sobre isso, é isso que você quer falar? Não? Tem, essa problemática trechinho das artes, ela é um problema na minha vida, porque É também poeta, é isso? eu escrevo poesia e foto música também. Olha aí, das poesias. maestro, compositor, escultor, fotógrafo e poeta. Alfredo Barros. Por acaso, essa poesia aqui aconteceu anteontem. Estava chegando de casa, abri o computador e do nada parecia que estava gritando na minha cabeça. Eu fui escrever. Quer ler um trecho? Ou então toda? Ela é curta, na verdade. Então lê. São essas preocupações do nosso cotidiano, da nossa vida aí, que a gente acompanha no mundo, né? Por causa dos israelenses, os palestinos. Por causa dos palestinos, os israelenses. O encontro. Inesperada por si, imprópria e incansável. Templo sem domos e coberto inaudível, e corpo inaudível, ouve-se distante, a noite dos homens mais longe. Inalcançável e rota, esperam por ti. Auroras de noites boreais, ouve-se ainda. Que parasse, que dissesse não em voz alta agora. Uma palavra breve e diria ausência e dor. Um encontro. Se foi longe com o vento de setembro, insiste muito próximo. Não, para, mais ainda. Dizem sim, febre que consome, corpo que perece, dias sem nada, fome, sem palavras, pensamento. Inocentes indo, escombros e pó, tanto calor, tanto frio, armas e o brilho, finalmente, ausente dos olhos. Faço então a velha pergunta que fiz no começo. Eu perguntei que maestro é esse, que compositor é este, e que professor é este. E agora eu pergunto, que poeta é este? Quem é? Se você fosse um crítico de literatura para falar desse poeta chamado Alfredo Barros, o que esse crítico diria, hein? Que ele é o quê? Que é um poeta? Eu sou um poeta esporádico, mas assim, muito cuidadoso, na verdade, com forma, com todos os detalhes, porque eu também estudei um bocado dessas problemáticas literárias. Eu tive... Na verdade, a questão da poesia eu trouxe aqui não foi nem por causa da poesia, eu li por acaso, que não era nem para ter lido. Assim, Você trouxe para Pató, então, que é o tema? Para tratar de um assunto muito crucial, que foi pela poesia que eu conheci uma lógica de mentoria, de companheirismo e de apreciação de pessoas que sabem mais do que você. Compreensão
daquela lógica com quem você aprende. Então, minha vida inteira foi permeada por alguém me ajudando, me levando para frente. E eu faço a mesma coisa. E foi um poeta, então? Foi um poeta, Antônio de Campos, um poeta Você trouxe, então, para maravilhoso. falar disso, dessa sua formação, para falar esse seu encantamento em relação à poesia. E em relação ao quanto de poesia tem na mão estendida. E para juntar aqui a máscara e o poema, eu diria que tem uns lives aqui de dramaturgia, de fala, até travessão e fala, personagem dizendo, não para, mais ainda, se foi, longe o vento em setembro, insiste muito próximo, que parasse, que dissesse não, como se fosse um travessão, como se fosse uma fala. Como se fossem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Um o poema ambiente com outros falando e o poema sendo dito. E o outro fazendo a intervenção. Muito bem. Teatro, então, e poesia. Quase um poema dramático, quase, enfim. Mas é uma ideia de uma cena. Olha, nos últimos 5 minutos do programa, eu trouxe um objeto surpresa para ele e ele vai ver. Eu vou pedir que ele faça uma encenação e depois vou ouvir o que eu vou trazer. Diga aí, olha aí o que eu trouxe a você. Eu trouxe, bote aí, isso aqui é um símbolo. Bote aí um pouquinho e vou fazer você ouvir. Mira aqui, pela primeira vez no programa eu trago um objeto, isso aí é referente ao objeto sonoro que eu trouxe. Me dá aqui, para eu mostrar. Eu trouxe isso aí para fazer de conta que ele está ouvindo, mas nós vamos todos ouvir esta música. E depois eu explico por quê. Olha aqui. A minha vida, a nossa vida nunca teve uma estrada definida. As minhas ruas são sempre cruzadas. É uma gravação. E as coisas que eu vejo já foram olhadas. Sim, é saudade das nossas mãos ausentes. Final. Sim, saudade de tudo que eu não fui. Saudade de tudo que eu não fui. Que belo. Sabe de quem é essa música? De um compositor chamado Ricardo Guilherme. Eu ia dizer que era sua mesmo. É muito lindo. Veja, eu não sei tocar instrumento e eu trouxe esse tema porque é algo inédito, né? Surpreendente. Ninguém me liga à composição. E, no entanto, eu tenho várias composições. Eu que não sei tocar instrumento nenhum, faço música assim. Aí vem. Essa música eu tinha 17 anos de idade. Lindíssima. E gravamos no estúdio com o meu querido grande músico chamado Daniel Medina ao violão. E eu cantando. Que maravilha. E aí eu trouxe para falar disso. Como é que um cara que não é formado no curso de música, não foi aluno do professor Alfredo, vou lhe dizer, e, no entanto, faz música, hein? Vou lhe dizer, porque é muito impróprio uma pessoa que conhece música porque estudou formalmente achar que quem conhece música que não tem estudado formalmente não conhece música. Uhum. Porque música é um conhecimento... E tem musicalidade, né? E não precisa de conhecimento formal para você ser músico. Uhum. Especialmente para ser compositor. Você tem dentro de você a composição. Agora, eu posso estudar o processo pelo qual você compõe como acadêmico. Porque eu vou atrás dos processos
que vão além do que você quer. Você só interessa isso aí. Cantar e fluir simplesmente. E cabe ao professor, ao acadêmico, estabelecer. Eu vou mais um pouco porque eu vou documentar, eu vou fazer a partitura, eu vou compreender o processo, eu vou explicar aos outros como é, o que é que tem na sua música, sem nem saber se você pensou ou não nisso. Mas tem elementos lá que são inerentes a um sistema específico de composição. E aí você vou mostrar para os outros. Compreende? Obrigado, Muito bom. Alfredo, pela Fantástico. sua presença, pelo nosso diálogo e por essas surpresas do teatro, da música. E aqui trocamos de lugar, não é? Ele me trouxe alguma coisa do teatro, ele que não é do teatro, e eu trouxe alguma coisa de música. Que lindo. Eu que não sou ligado necessariamente à música, mas achei que poderia mostrar o compositor que eu sou, sem ter estudado música, para um professor de composição. É só o inusitado para fomentar comentários. Na próxima semana, a gente volta com mais diálogo, com mais inteligência, sempre no nível como foi esse encontro de sensibilidade e de contundência de inteligência do professor e maestro Alfredo Barros. Na próxima semana, a gente volta com Diálogo.